Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar, igualmente como nos outros episódios, sobre assuntos interessantes. A gente vai falar sobre Polkadot e as evoluções aqui que estão no pipeline. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria dar as boas-vindas ali ao meu co-host direto do Rio de Janeiro, quase um correspondente internacional, Rony Schuster. E aí, Rony, tudo certo? Fala pessoal, muito boa tarde, tudo tranquilo aqui. Calor, frio, calor, com esse Brasil aí ninguém tá entendendo nada. Mas tirando isso, tudo certo aí. Vamos ver o que esse episódio aguarda pra gente hoje. Maravilha, Rony. Como a gente entende pouco aqui de Polkadot, a gente trouxe um especialista aqui, que é o Luiz Fernando Dal Porto, que é embaixador líder da Polkadot no Brasil. Seja muito bem-vindo, Luiz, a esse nosso bate-papo. Queria já dar as boas-vindas para você e também pedir para você se apresentar para o nosso público e falar quem é você na fila do Pão Cripto. Claro. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter convidado, obrigado a todos aqui. Cara, primeiro, você já falou meu nome, né? Só que eu sou mais conhecido como Luiz, com 5 no lugar do S. Ou então Luiz 5, como algumas pessoas chamam também. Legal, é nome de rapper, né? Isso aí, né? Acho que é quase isso aí, dá pra considerar. Ou às vezes 1x Luiz, alguma coisa assim, foi o apelido que eu criei. Porque na Ethereum os endereços começam com 0x, né? Na Polkadot começa com 1x. Aí eu coloquei essa sacada ali no nome. Mas então, eu tô na Polkadot desde 2020. E agora eu estou nesse cargo de embaixador líder dos embaixadores no Brasil. É dividido em várias regiões. Tem Portugal tem um líder só para eles. Tem América Latina em geral tem outro líder que não engloba o Brasil. Europa, são vários líderes regionais. E eu estou aqui supervisionando a parte do Brasil mesmo. Eu comecei em cripto lá por 2000 eu conheci em 2015 num podcast do Jovem Nerd. Nisso eu fiquei curioso, eles estavam falando sobre o Bitcoin, eu fiquei curioso para ver o que era. Na época eu não estava com muito dinheiro, nada, aliás, estava começando a faculdade, sem nada. E aí eu fui só bisbilhotar mesmo o que tinha. Na época tinha a opção de você ficar clicando em anúncio e ganhando Satoshi, né, as frações de Bitcoin. E nisso eu fui fazendo isso. Eu falei, eu vou ficar fazendo isso aqui por um tempo, ver quanto que eu ganho. Eu fazia direto na Coinbase Wallet, a Coinbase hoje em dia é uma corretora, mas antigamente era só carteira, né? Então, fui jogando para lá, fui tudo automático, nesses cliques que fazia. Acumulei por 2 meses, depois falei, cansei desse negócio aí, deixa para lá. Não fui estudar muito, não estava muito interessado, estava no pico da faculdade e tal. E aí, 2017, eu lembro que eu estava viajando em algum lugar, aí eu estava olhando a TV, assim, acho que do hotel. Aí tava falando assim, os novos milionários de cripto. Aí eu fiquei, como assim, cara? Que negócio é esse aí? O que aconteceu? Aí depois dessa viagem eu voltei pra casa, eu cheguei a olhar lá essa carteira, eu consegui achar ela. Tava no meio de um monte de arquivo lá. E eu tinha feito mais de 100x, assim, mais ou menos. Só que eu tinha centavos, aí foi pra alguns reais. Então não adiantou muita coisa, né? Não mudou minha vida. Mas eu fiquei mais curioso, né, do que eu tava antes. Eu comecei a estudar um pouco mais na época, mas também eu fiquei meio desanimado. Eu falei, putz, perdi o bonde, já foi, já subiu, depois já tava começando a cair já, né? Quando começou a sair notícias, já tava na baixa. Começando a cair. Aí depois eu deixei meio pra lá. Só final de 2019, quando eu mudei de área, eu tava na psicologia, me formei, mas depois quis fazer TI. Eu não tava mais interessado na prática da psicologia, a prática eu queria mais TI mesmo. Gostava de estudar psicologia, mas não da prática. E nisso eu comecei a me envolver na tecnologia. Falei, vou ver a coisa de blockchain e tal, que eu já tinha noção um pouco na época. E eu comecei a querer me envolver mais na área. Final de 2019 estava começando a entrar em alta Ethereum, né? E eu comecei a pensar mais o que eu podia fazer lá na área e tudo mais. Tava mais estudando mesmo, vendo panorama assim. E aí mês de 2020 começou aquele boom lá de DeFi e tudo mais, Uniswap, várias aplicações surgindo na Ethereum. E eu comecei a estudar também a questão da escalabilidade, porque foi quando a Ethereum começou a mais engasgar, né? Então eu comecei a procurar soluções que tentavam ter essa parte de escalabilidade mais bem planejada do que a Ethereum tinha. E nisso, uma das soluções que encontrei, que eu mais gostei, pelo menos, foi a Ethereum. Quer dizer, foi a Polkadot. Tu falha aqui. Tu falha, hein? Tu falha. É que eu tava falando de Ethereum. Foi a que eu gostei muito da Ethereum também. Eu apaixonei por cripto, foi a partir da Ethereum mesmo. Não foi do Bitcoin, foi depois da Ethereum.
Mas foi com a Polkadot que eu vi que tinha uma pegada melhor para adoção global mesmo, da tecnologia de blockchain. E aí virei embaixador, já fui me interessando, depois embaixador sênior e depois substituindo agora o Lauro Gripa, que ele estava nesse cargo de líder. E agora, começo desse ano que eu comecei a fazer isso mesmo. Legal. Antes de passar para o Rony, eu queria só pegar um pouco o gancho dessa pergunta aqui, que o pessoal sempre tem curiosidade como entrar nesse mundo de Web3. Assim, eu tenho um pessoal no... Geralmente, quando a gente tem uma alta no mercado, é que aparece pessoal muito interessado naquilo e pensando, puta, eu queria muito dropar o que eu tô fazendo agora para me dedicar sempre a cripto, né? Explica pra gente como que é esse caminho, assim, né? Tipo, é um caminho que tem um ciclo claro, é uma coisa, o que você tem que fazer antes, qual o pedágio ali, entre aspas, que você tem que pagar para realmente conseguir uma vaga dentro desse mundo Web3? Cara, assim, eu acho que os programas de embaixadores são um ótimo começo, assim. Porque normalmente você tem um certo direcionamento quando você entra. Claro, você tem que ter eles já direcionam assim o que você deveria estudar e tudo mais. Mas para quem está interessado em realmente colaborar mais fora a especulação, né? Os programas são muito bons, assim, mas também iniciativas educacionais, tem hoje em dia várias iniciativas educacionais sobre Web3, sobre cripto, sobre blockchain. O MBB tem aquele programa, né, Ganhe... Aprende e ganhe. Aprende e ganhe, isso. Tem também essas iniciativas que você consegue já ir pegando ali alguma coisa, já começar a entender, é mais prática, é mais interessante também. Mas, em geral, esses programas, ir atrás dessas iniciativas educacionais, e o programa de embaixadores também são uma forma bem legal de você estar começando a se inteirar e começar a ter mais networking ali, conversar com o pessoal, se aprofundar na área. Entendi. Rony? Cara, não, eu queria começar a perguntar assim, qual é dá uma introdução geral, né, só para o nosso ouvinte aí que não conhece muito bem, o que é um pouco da Polkadot, talvez até um pouco da Kusama, que eu vi que você já está com a camisa da Kusama aí também, e dá um direcionamento também para quais comunidades que a galera entra, né, para ter contato com vocês, ou ter mais informações, talvez Discord, né, Telegram, como é que vocês estão organizando isso? Um pouco sobre a Polkadot, né, em geral, o que é, né? Tá. Eu gosto de definir hoje, eu tento sair um pouco dessa coisa de blockchain e tal, eu tento definir como um software que presta serviço de segurança e interoperabilidade para soluções em blockchain. No caso, AppChains, por exemplo, aplicações desenvolvidas em cima de blockchain. Então, e esse serviço é pago com DOT, com token DOT. Basicamente, essa é a função da Polkadot, prestar esse serviço para outras redes. E essa é a função da blockchain Polkadot. E também tem a pilha de tecnologia que é construída ali da Polkadot. Então, por exemplo, para construir essas aplicações, na pilha de tecnologia tem Substrate, que é como uma caixa de ferramenta para construir essas blockchains. Então, na Polkadot hoje em dia mudaram o nome, agora virou Polkadot SDK, colocaram junto ali tudo uma coisa só. Bom, é isso. A Polkadot tem esse serviço e também você pode criar essas blockchains usando o Substrate. E como se inteirar na comunidade, para aprender um pouco mais, né? Principalmente hoje em dia, a gente tem o grupo no Telegram, que é o mais ativo, a gente tem Discord também, mas o Telegram, o pessoal, não sei se o brasileiro gosta mais, não sei. Que também foi lá que começou, acho que é mais por isso, né? Se tivesse começado no Discord, talvez. Mas o Telegram, que é Polkadot e Kusama Brasil, é onde a maior parte da comunidade de Polkadot no Brasil, que fala português, lá está hoje. Tem também o Telegram do Polkadot Portugal, para quem quiser se interessar mais na comunidade lá de Portugal. Essa é a melhor fonte. E no Discord também, mas hoje em dia está muito mais ativo o Telegram, então acabo deixando... A pessoa fala mais do Telegram mesmo. Entendi. Luiz, tem uma das coisas que a gente, obviamente, quando está falando de alocação, de portfólio, pensando principalmente nos potenciais que a gente vê dessas soluções ou plataformas de contrato inteligente, essas integrações, essa interoperabilidade que você está falando, que são dois drives, acho que, principais quando a gente começa a olhar
desenvolvimento. O primeiro deles é capital financeiro, né? Então, tipo, para onde que estão investindo, em que tese os VCs ou em que tese as pessoas eventualmente estão colocando dinheiro, para onde está indo esse capital financeiro. E a segunda coisa é o capital intelectual, porque se só tiver dinheiro, não tiver gente para desenvolver, a gente não vê muito futuro, né? A gente conhece vários projetos que fazem isso, mas sem capital intelectual, a curva de adoção e talvez até de inovação é muito mais complexa. Quando a gente olha para a Polkadot, ela é a segunda colocada aqui, é a segunda posição no número de desenvolvedores, né? E, óbvio, ela não começou ali junto com o Ethereum, até porque o Gavin Wood, que é o fundador, ele primeiro criou o Ethereum junto com o Vitalik para depois ter a visão da Polkadot. O que você acha que se deve a essa projeção aqui, da gente estar saindo de um... Porque, assim, querendo ou não, todos os protocolos que vieram depois do Ethereum competiram entre si por essa massa intelectual, e a Polkadot conseguiu largar na frente o número de desenvolvedores e, querendo ou não, ainda é o segundo colocado, né? O que você acha que se deve a isso? Eu acho que é porque, principalmente, a Polkadot ela oferece um produto completo. Diferente dos outros, ela consegue desempenhar... Basicamente, ela teve a visão do cenário de mercado que a gente tem hoje, até um pouco mais além, desde lá de trás. Então, isso atraiu muitos desenvolvedores que já acompanhavam também, claro, o Gavin Wood, né? Acaba sendo um desenvolvedor rockstar, né? Ele traz esse destaque também. Mas também todo o produto que ela tem, que é principalmente essa parte de segurança, interoperabilidade, já nativamente, né? Que hoje não, até um tempo atrás, os maiores hacks foram mais de pontes, né? Então, isso já na Polkadot não existe, não tem hack de ponte, porque isso já foi pensado de antemão, essa interoperabilidade entre as redes. E o Substrate, que atrai muito dev, porque é feito em... ele baseado na máquina virtual WebAssembly, que é uma máquina virtual muito flexível. Ele suporta, você pode criar coisas em Solid, que é o que o pessoal cria para EVM, na Ethereum hoje em dia. Pode criar coisas em Rust, ele aporta várias linguagens de programação. Basicamente, você consegue emular, é como se você conseguisse emular várias máquinas virtuais que já existem no mercado hoje dentro dele também. Então, é muito flexível. Então, consegue abarcar muito mais desenvolvedores do que normalmente outras... Por exemplo, a EVM é nichada para Solidity, apesar de ser grande, que começou e tudo mais há muito tempo, é nichada mais para Solidity e Viper e uma outra que eu não lembro o nome. Mas eu acho que foi isso, foi ter já esse produto completo, já pensado para o futuro, já muito antes da maioria do mercado, que atraiu muito dev. Inclusive, outro dado interessante também, que é a Electric Capital, no começo desse ano, ela fez uma comparação de crescimento de devs, né? De desenvolvedores full-time. E a Polkadot, ela conseguiu ter o maior crescimento, mais rápido, que a Ethereum, de desenvolvedores full-time. Por exemplo, ela atingiu 500 desenvolvedores tempo integral em 1,5 anos, enquanto a Ethereum demorou, acho que, 2 anos ou 3 anos para atingir isso. Então, um dado bem interessante. Você tocou num ponto interessante que aqui vai sair faísca, que vai ser uma discussão bem boa aí com o Rony, né? Que ele é maximalista. Ele é Ethereum maximalista, quase, a gente chama de quase Ethereum maximalista, porque se a gente admite que é Ethereum maximalista, eu vou estar falando que talvez ele não olhe para nada, e ele olha, e se eu admitir que ele não olha para nada, ele não é muito útil aqui numa parte de research, né? O cara tem que estudar, não tem que amar as coisas. Mas, nesse sentido, a gente não vê uma ou duas propostas, são várias propostas de possibilidades. Se a gente volta ao ciclo anterior, 2017, teve uma tonelada desses caras que eram Ethereum Killers, né? Que eram a possibilidade de tomar essa posição. E óbvio que quando a gente está falando de um mercado muito incipiente, em que as coisas não estão consolidadas, e acho que até agora não estão, a gente tem essa possibilidade. Realmente, quando a gente está falando, pode ser que alguém venha com um argumento simples e claro de que a história se repita e que o primeiro cara que se movimentou, ele não é o cara que vai ganhar. Só que quando a gente vê o passar dos anos, o Ethereum, de alguma forma, continua mantendo essa posição e a gente está vendo esses Ethereum Killers, de alguma forma, se adaptando não só à narrativa, mas também à proposta. Né? A própria Polkadot, se eu não me engano, me corrijam aí, a gente tem uma parachain desenvolvida que é EVM compatível, né, para você fazer a integração. E aí, a minha pergunta para você, essa proposta de interoperabilidade é o grande cerne dessa batalha contra o Ethereum? Ou nem batalha, mas talvez assim... crescimento dessa plataforma dentro do mercado, ou tem alguma outra coisa que é essa espinha dorsal que sustenta toda essa tese da Polkadot?
Eu acredito que não é só interoperabilidade, não é só, por exemplo, a segurança compartilhada que a Polkadot tem, é o produto completo que faz o verdadeiro diferencial. Porque, por exemplo, interoperabilidade sozinha, ela não faz muita coisa. Se você tem, por exemplo, o caso da Terra, da Luna, né, do UST e tudo mais que aconteceu. No ambiente da Cosmos, no ecossistema da Cosmos, existe essa interoperabilidade chamada IBC, né, que eles têm esse kit. Só que quando você tem um ataque em alguma rede, por exemplo, quando aconteceu aquela queda gigantesca lá ruiu o negócio, né, da Luna, ano passado, retrasado, né? Na verdade, acho que é retrasado já. Não, 22, né? Não, 22. É 22 ainda. É que em cripto, em anos, cada ano é 7 anos. Parece então, que faz foi muito década tempo. passada, né? Isso mesmo. A rede ficou suscetível a ataques, porque os validadores começaram a cair fora, ninguém mais quis saber, falou, isso aí já era, acabou, tchau, tô fora. E a rede ficou suscetível a ataques. Inclusive, um caminho de ataque também eram os canais IBC, porque, por exemplo, poderia ter muito impermanent loss nas pools da Osmosis. Então, porque lá tinha o ST e tudo mais, assim, começou a ter mais pontos de ataque, quando a rede começou a ruir. Então, isso é por quê? Porque não tinha segurança compartilhada. Não tem na Cosmos ainda, né? Tem um plano de segurança replicada, mas enfim, vai entrar em outro tema. Porque se todas as redes estivessem numa mesma... Por exemplo, as Layer 2 hoje na Ethereum, elas estão com base na Ethereum, então a segurança é Ethereum. Na Polkadot, a segurança é Polkadot. Então, você tem a garantia de quando você conecta com outra blockchain no ecossistema da Polkadot, você está herdando a segurança também da Polkadot. Então, você não precisa ficar, tipo, eu confio nesse cara ou não confio, sabe? Então, tem essa... Claro, dá para ter umas... Tecnicamente, você consegue fazer ali uma distinção, tipo, eu quero ter interoperabilidade tipo, no ecossistema da Cosmos, com uma coisa ali, mas eu não quero isso aqui, isso aqui eu quero. Mas, em geral, começa a abrir certos vetores de ataque. Enquanto que, por exemplo, na Polkadot não vai ter isso, porque esse produto completo. Tem também acho que a camada social também faz diferença, porque na Polkadot você vê muito mais... Eu vejo muito mais as parachains, que são essas redes conectadas na Polkadot, buscando complementar as outras e não competir com as outras, que é uma diferença na Ethereum, nesse caso, por exemplo. Na Ethereum você vê as Layer 2, não tem interoperabilidade nativa, tem a segurança, mas elas competem entre si ali. Claro, você pode falar, o capitalismo ali vai fazer o negócio, as redes cada vez mais tentarem buscar diferenciais e tudo mais. Mas, em geral, se a gente olhar, por exemplo, para o que foi o boom de DeFi na Ethereum, foi a composabilidade, que é essa capacidade de unir aplicações. Quando a Ethereum surgiu, né, surgiu não, quando as aplicações mais famosas surgiram lá em 2020. No Swap, que é uma DEX, aí depois tinha protocolos de empréstimo, foi tudo tentando construir um DeFi Lego, né, vários Legos um em cima do outro, através dessa composabilidade de aplicações. Enquanto que no ambiente 100% competitivo, como está sendo o ambiente de Layer 2 na Ethereum, mesma coisa, assim, uma Layer 2 que faz tudo, aí começa a ter DEX, tem não sei o que, vai tudo repetindo, a história sempre se repete a cada Layer 2 nova. Então, na Polkadot tem essa visão de o que a gente pode fazer para complementar quando uma aplicação nova surge lá. Claro, vão ter aplicações, tem parachains que tentam competir umas com as outras, tentam entregar um produto melhor, mas em geral elas tentam mais complementar do que competir. E isso eu acho que é um dos fatores que mais tende a levar ao crescimento assim, de todo o ecossistema em geral, assim, como foi na Ethereum 2020 e tudo mais. Então eu acho que, respondendo a pergunta, é esse produto completo assim, que faz muita diferença. E agora ainda mais com essa proposta de Polkadot 2.0. Perfeito, cara, muito legal ver a tua explicação, né? Eu concordo bastante nesse ponto, por exemplo. Eu não sou Max, tá? Eu estou falando. Não, sim. Não, mas comparando a Polkadot com a Cosmos, por exemplo, né? Os dois, por exemplo, têm uma SDK, os dois têm essa ideia de ter chains, mas eu realmente vejo a Polkadot como uma alternativa muito mais segura do que a Cosmos, e a Cosmos talvez uma alternativa muito mais inovadora, né? Em termos de deixar acontecer e deixar quebrar e depois tentar consertar, né? Então, acho que as duas têm esse viés interessante. Só que aí o que eu estava pensando era
A gente já viu que a Polkadot então, tem uma estrutura relativamente segura, até tomam muito cuidado, né? Justamente tem a Kusama também para você ter Sim. uma outra rede canária para você poder testar outros tipos de aplicação, uma coisa bem legal. Só que aí tem um número grande de desenvolvedores, né? Como você falou, a gente gosta muito desse report da Electric também, a gente olhava todo ano, agora eles estão soltando atualizações todo mês, né? Então tá bem maneiro. Realmente a Polkadot aí tem crescido muito. E aí o que fica na minha cabeça só que não bate é o seguinte, cara, eu vejo uma rede da Ethereum que tem lá aplicações Maker, Aave, que tem mais de 5 bilhões de dólares travados, é isso que a gente ainda tá Aham. nesse bear market, né? Já teve muito mais, mas enfim, aí eu vou pegar uma parachain da Polkadot e eu vejo lá um TVL aí de 30 milhões, talvez no máximo chegando a 70, 80 milhões lá no último bull market. E aí eu me pergunto, cara, se a gente tem desenvolvedores para fazer coisas legais e coisas boas, a gente tem ferramentas boas, a gente tem uma comunidade ativa que preza por segurança, cadê o usuário, né? Isso que me deixa a pulga atrás da orelha, né? Cadê o valor sendo travado na rede? Cadê o novo usuário entrando? Que a Polkadot pode estar fazendo em relação a isso? Talvez seja um pouco desse Polkadot 2.0, mas o que você me diz dessa situação toda aí? Uhum. Acho que um dos principais pontos de que acabou que não teve tanta tração assim ainda, na questão de capital girando ali no ecossistema, né? Foi que era uma tecnologia nova e quando as parachains finalmente lançaram, foi no topo do bull market. Aí lascou, né? Porque aí uma tecnologia nova que o pessoal ainda estava meio assim, com o pé atrás, lançando no topo do mercado do ciclo passado. E também, por ser essa tecnologia nova, as parachains demoraram muito para entregar um produto que fosse usável, assim, sabe? Elas acabaram só recentemente, na verdade. A maioria das parachains demoraram esse um ano aí, esse 2022, para desenvolver e finalmente conseguir começar a entregar coisas mais interessantes, coisas mais com diferencial. E começou agora, assim. Eu acho que agora sim começa o efeito rede da Polkadot, de começar várias aplicações e tudo mais. Faltava muita coisa ainda, por exemplo, uma grande DEX, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para usuários, assim, que mexem mais com finança centralizada. Ter esse ponto de, preciso dessa moeda aqui, não, quero trocar, não sei o que, fazer trocas, eu acho que é o mais básico, né? É o, é, como surgiu basicamente o grande mercado cripto, assim, né? Fazer essas trocas entre moedas. E agora sim que tem uma grande DEX, que é a Hydra DX, que é uma parachain lá. Várias outras aplicações estão começando a mostrar um pouco mais diferenciais, não só, por exemplo, a Moonbeam realmente ela é compatível com EVM e tudo mais, então acabou que algumas aplicações surgiram mais rápido lá. Mas agora sim eles estão fazendo coisas diferentes, começando a usufruir dessa interoperabilidade, que eu acho que a partir daí que a gente começa a ter uma atração de verdade, assim. É aí que a Polkadot tem que mostrar a que veio mesmo, assim, porque é o diferencial dela, então ela precisa usufruir daquilo, né? Você quer falar do 2.0 já? Cara, fica à vontade se você achar que cabe aqui, manda Pode bala. ser? E uma das coisas que foi observada nesse tempo de lançamento das parachains da Polkadot é que os projetos poderiam, para pegar essa segurança da Polkadot, essa interoperabilidade, diferente da Ethereum, que é só chegar e fazer uma ponte, você não precisa. A Ethereum está lá quieta, você não precisa fazer uma ponte, você não precisa tentar conectar nela, pegar uma chamada de dois canais assim, vou conectar aí, beleza? Ela não fala nada, o Ethereum você só conecta e já era. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque também, enfim, tecnicamente isso tem algumas barreiras, mas, enfim. E na Polkadot tem esse mecanismo que chama de leilões de vagas, atualmente, que é que quando a parachain tem que ter a intenção de se juntar à Polkadot. Você pode criar uma blockchain substrate, que é essa pilha de tecnologia da Polkadot, sem conectar na Polkadot, se não quiser. Mas se quiser, tem esses leilões que acontecem a cada, acho que 2 semanas, e nisso o projeto dá o lance em DOT, e basicamente o projeto que der o maior lance naquela rodada, leva a vaga. E aí sim, existe essa conexão de a Polkadot libera um espaço de bloco da rede dela para essa interoperabilidade e segurança para essa parachain. E ela tem essa garantia de execução, a parachain,
por até 2 anos. Então, esse mecanismo também é bem... Estava sendo pouco utilizado da melhor forma. Então, por exemplo, como eu falei, os projetos demoraram 1 ano para entregar alguma coisa. Então, esse 1 ano ficou lá a rede mofando, digamos assim, né? Eles ficaram testando, trabalhando, mas não estavam usufruindo de verdade os blocos ali da Polkadot que eles estavam conseguindo, né? Eles estavam andando numa Ferrari a 30 por hora. Basicamente é isso. Então, foi anunciada em junho, essa nova iniciativa de Polkadot 2.0. Uma das coisas que ela vai mudar é a questão de como os times se integram à Polkadot, usufruem desse produto dela. E uma das coisas vai ser eliminado os leilões. Então vai começar a ter uma coisa chamada Core Rental, que também esse negócio de vaga e tudo mais vai eliminar. Então, as parachains vão comprar, dessa vez, Core Time na Polkadot. Então, esse espaço de blocos dela, eles vão comprar. Vai ser através de uma NFT que eles vão ter que comprar. Essa NFT vai dar até 4 semanas dessa segurança e interoperabilidade. Se ele quiser mais que 4 semanas, ele compra mais NFTs. E se ele quiser menos, dá para fracionalizar essas NFTs também. Então, fica muito mais ágil. Tanto que essa atualização chama Polkadot Ágil, que é para agilizar todo esse processo, você ter essa facilidade dos projetos, porque muitos reclamavam disso também. Apesar de ter bastante dev, muitos reclamavam que, de certa forma, toda essa demora de leilão era um processo longo que demandava tempo do time. Em vez de estar desenvolvendo, eles estavam lá tendo que dar lance, perdemos, vou pro próximo. Era meio lento, então, por exemplo, a Cosmos tinha essa vantagem de, faz uma rede, conecta lá e pronto, acabou. A Ethereum também tem essa vantagem, você conecta lá, pronto, acabou. E é uma das formas de lidar com essa barreira que acabou surgindo, de tentar fazer uma coisa muito previsível para os projetos, só que acabou sendo pouco utilizado e não foi tão interessante assim quanto foi pensado antes. Então, essa é uma das grandes mudanças dessa Polkadot 2.0. E também esse DOT, que vai ser utilizado para a compra dessas NFTs, está sendo o que está mais ganhando a discussão agora, porque isso já está descentralizado, né? A Polkadot já está na mão dos holders e tudo mais. Está sendo discutido sobre queima desses tokens, porque já tem bastante grana no tesouro lá da Polkadot, tem bastante DOT, tem mais de 250 milhões de dólares em DOT. E eles estão falando assim, cara, vamos queimar é uma forma de redistribuir esse capital para todos os holders por igual, em vez de se deixar no tesouro, algum projeto vai lá, pega, usa e a favor dele. Agora, se queima, redistribui esse valor para todo mundo, né? Então, esse argumento tem sido mais utilizado assim, e provavelmente é o que vai acontecer mesmo. Ainda está em fase de implementação. Já foi implementado a parte 1 desse projeto, que é a especificação de como vai funcionar isso, tudo mais. Já está bem implementado, já está tudo no jeito ali, já para começar a entrar. Então, essa é uma das grandes mudanças, assim, principalmente o token antes, o DOT, nos leilões ele ficava travado, por esses 2 anos. Agora vai ter possível queima, ou se ficar no tesouro também, fica a critério dos holders de DOT. Se quiserem queimar depois que entrar no tesouro também, pode queimar. E a outra grande mudança, que aí vem a questão do que eu falei, de ser um produto completo, que é os acordes. Esses acordes são acordos que você consegue criar contratos entre várias blockchains para criar uma aplicação com uma experiência única para o usuário. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a experiência de usuário em geral é muito fragmentada. Por exemplo, se você usa uma parachain lá, uma DEX, para conseguir transferir ativos, tem que fazer um XCM, que é essa interoperabilidade da Polkadot, para outra rede, depois lá você faz outra coisa, enfim, fica tudo muito fragmentado. A ideia desses acordes é que várias blockchains sigam um contrato, várias parachains sigam um contrato específico de um acordo comum entre elas. É como se fosse uma zona do euro, assim, por exemplo. E ali não tem como ter problema de interoperabilidade nenhum, porque todas vão estar no mesmo nível de contrato, assim, todas vão estar de acordo com aquilo. Então, por exemplo, se
você faz uma transferência entre parachains. Só que uma delas tá passando por um upgrade, assim, porque tem isso na Polkadot também, você pode fazer esses upgrades. Inclusive a Polkadot já fez 50 upgrades, como se fosse hard forks, só que é muito mais rápido, mais ágil, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Enfim. E aí, essas redes conseguem se comunicar sem problema nenhum. Não vai ter esse problema de, putz, eu queimei um token aqui do meu lado, mandei pro outro, só que o outro tá fazendo um upgrade. Aí, putz, ferrei, me perdi. Porque esse XCM funciona assim, por isso que tem essa garantia de que não tem dinheiro preso em ponte, né? Porque ele sai de um lado e vai pro outro, não fica preso ali numa entidade. Então, tem uma garantia muito maior de segurança, inclusive é esperado, tem um kit de desenvolvimento para isso também que chama CAP, para ser desenvolvido junto com esses acordes, que é para você criar interfaces de usuário simplificadas com várias blockchains juntas. Então você poderia, por exemplo, uma corretora que oferece diversos tipos de serviços. Então tem um serviço uma corretora ali que oferece serviço de staking de várias moedas, oferece trade, oferece swap, enfim, vários serviços. Você poderia ter uma blockchain. Na Polkadot as blockchains são especializadas, a maioria delas. Então, por exemplo, aquela que eu falei no começo, a HydraDX, que é uma DEX, né? Uma DEX chain. Ela poderia oferecer o serviço de swap, enquanto que outra rede especializada em trade de alta frequência, né, em alavancagem e tudo mais, poderia oferecer esse serviço, tudo junto ali numa plataforma integrada. O usuário não precisaria ficar saindo e indo ver outras e tudo mais. Então, isso ajuda muito naquilo que eu falei de interoperabilidade, de que os projetos vão poder se unir para criar aplicações gigantescas. Assim, dá para fazer muita coisa com isso. Realmente a criatividade é o limite do que os projetos vão conseguir fazer. Podem surgir aplicações novas que a gente nunca viu antes, porque hoje em dia está muito cópia, né? Cópia, um monte de coisa, tudo igual. Podem surgir coisas muito novas disso. E a coisa que eu estou mais empolgado, na verdade, mais do que essa mudança aí de como os projetos entram, né? É mais esses acordos em comum entre várias redes que podem criar aplicações bem únicas, assim. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão dos acordes, e principalmente das evoluções de ciência, eu confirmo, assim, óbvio, né? Tá. Tem um upgrade técnico a ser feito para atingir esse tipo de concordância e outras evoluções que tem falado aí, inclusive esse negócio da QEMA que você citou, mas quando talvez a gente tentar colocar isso numa caixinha que fosse inovação puramente tecnológica, o avanço puramente tecnológico, me parece uma questão muito mais de semântica aqui, de como que a Polkadot vai, a partir de agora, passar a resolver os seus problemas e propor ferramentas novas, né? No sentido de que o acorde é basicamente criar essa interoperabilidade entre esses projetos, essas empresas, para que elas funcionem de maneira muito mais seamless, né? Sem atrito algum, para que aquilo funcione. E nesse quesito, me vem a pergunta de quão simples é essa integração. Exemplo clássico para mim. Uma coisa é você sentar com 3 pessoas que querem fazer um objetivo único de, por exemplo, como você está falando, olha, eu quero que as coisas que transitem aqui seja o mais fácil para o nosso cliente. Outra coisa é quando você vai acrescentando características novas nessa possibilidade de integração, que seria basicamente features novas nessa integração. Sim. E o quanto que isso é complexo do ponto de vista técnico. E aí nem estou querendo que a gente aborde o ponto de vista político disso, que seja é muito bom para mim isso aqui, mas não é tão bom para mim aquilo, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Qual que é o desafio para esses projetos seguirem nessa direção? Isso, inclusive, é uma coisa interessante também que tem no ecossistema da Polkadot já pré-pronto, que é a governança on-chain. Todas as blockchains já vêm com essa possibilidade de você ter governança on-chain. Inclusive, se você quiser criar uma blockchain privada na Polkadot, você pode. Você conecta ali privado. É uma coisa interessante até, que você consegue ter todo o funcionamento da sua blockchain de forma privada, tipo um banco, só que por trás, toda a verificação dela é descentralizada, porque é dos validadores da Polkadot. Então, é uma coisa interessante também. Mas, enfim, voltando ao que você falou. Eu acho que vários projetos já vêm usando essa governança on-chain para fazer coisas não só dentro da própria rede, voltar propostas e conseguir implementar upgrades dentro da própria rede. Alguns projetos já vêm colaborando com outros, principalmente essa HydraDX é uma das que eu mais vi fazendo isso.
fazendo votações lá, implementações de, vamos conectar com isso aqui, criar essas funções aqui e tudo mais. Os holders aprovam e já automaticamente é executado. Então, isso ajuda muito, essa execução automática do que é da governança. Então, você coloca lá a proposta, executa automaticamente. Então, isso diminui atrito de, por exemplo, muitas reuniões para esperar que os desenvolvedores façam alguma coisa, tipo, vamos marcar, não sei o quê. Não, tipo, lança a proposta lá, coloca os parâmetros que precisam ser definidos para isso acontecer. Isso, outra coisa que ajuda é o próprio Substrate, que eu falei, esse kit, ele é muito modular, ele é muito, tipo, não é clique e arrasta, né? Muito mais difícil que isso, mas é como se fosse, assim, você consegue ir implementando os Legos, assim, do que você precisa, aí você fala, quero fazer isso aqui. Lança para governança. O outro projeto também fala, vou fazer isso aqui então. Vamos implementar? Vamos, pronto. Eu diria que coisa de um mês você consegue lançar um acorde entre 2 projetos. Quanto mais, aí vai aumentando a complexidade, né? Mas eu diria que é relativamente fácil, assim, em comparação com outros ecossistemas que você precisa de uma coordenação muito maior, né? Entendi. E do ponto de vista prático, quem pode votar é quem tem DOT, especificamente dentro dessas parachains? Tem alguma... Porque minha dúvida é, qualquer um pode votar em qualquer projeto ou vai ter uma limitação, óbvio, a quem tange aquele acorde, né? Que são os 2 projetos, especificamente. Na governança de cada parachain, quem define ali os parâmetros de como funciona é a parachain. Entendi. Não é com DOT. A DOT é só para a governança da Polkadot. Essa HydroDX, por exemplo, eles têm um token HDX e é o HDX que manda ali. Então, eles têm essa autonomia para definir. Inclusive, se eles quiserem não ter gas, tem projeto que pode não ter isso. Não tem nenhum que eu vi até agora que faz isso. Mas eles podem, por exemplo, nem ter token de gas. Então, eles podem implementar outro tipo de governança, como por NFT. Pode ter também. Tem um que começou a testar isso, mas como é meio perigoso, né? É um experimento. Eles estão fazendo com calma e tudo mais, não lançaram ainda, mas eles estão querendo fazer essa governança com NFT, e aí eles conseguiram fazer uma distribuição inicial muito boa desses NFTs, então até que é bem descentralizado, são 10 mil NFTs desse projeto aí. Então, quem votaria é quem tem essa NFT, então tem vários tipos de governança que dá para fazer ali dessas redes. Entendi. Eu queria endereçar uma pergunta que me parece, sei lá, do ponto de vista aqui do meu lado, pode parecer polêmica, mas é mais uma... Pode mandar. uma curiosidade sobre a questão das parachains, né? Tanto do ponto de vista dos leilões, quanto da recorrência desses leilões, né? Você falou a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, desde que começou os leilões, eles não pararam. Você tem, recursivamente, essas vendas a partir de um leilão, né? E nesse quesito, a gente tem um ciclo de mercado que, vez ou outra, você está falando de um leilão num raio do mercado, que obviamente deve ser mais caro, todo mundo com muito dinheiro vai ter uma percepção de que aquilo vai poder ser gasto mais dinheiro, e no momento de baixa você tem aquilo mais barato, que não é que as pessoas não querem pagar mais, é que elas não conseguem pagar mais. Nesse sentido, você não cria um incentivo para que as pessoas adquiram essas parachains e, sei lá, voltem a negociar. Não sei nem se isso é possível. Estou perguntando pela questão do ponto de vista de segurança e de incentivo financeiro para que aquele cara compre ou não aquela parachain. Como que isso funciona no protocolo? Tipo, no sentido de barrar esse tipo de movimento? Ou, sei lá, um cara compra várias parachains. Se isso tem alguma influência dentro do protocolo como um todo ou não? Na verdade, o desenho econômico disso suporta esse tipo de movimento. Ele suporta que não tenha essa barragem. Qualquer pessoa, eu poderia ir lá comprar se tiver num preço que eu consigo pagar e eu conseguir dar um lance maior que os meus concorrentes, eu conseguiria levar essa vaga. Inclusive, eu poderia vender para eles depois no preço que eu quisesse. Entendi. Tem essa opção, é transferível. Entendi. A custódia. Então, tem esse movimento, inclusive com esse 2.0. A intenção é que tenha um mercado secundário muito forte vai ter um marketplace também, um mercado assim, que você vai poder listar quantos de bloco você comprou da Polkadot para algum projeto que tá precisando ali. Putz, tá caro agora lá no mercado normal e tal, mas aquele cara ali tá me vendendo com 50% de desconto porque ele comprou muito mais barato que isso. Tem essa opção, vai ter na Polkadot 2.0, esse mercado de espaço de blocos da Polkadot, já está sendo pensado para isso. Mas tem também uma coisa que eu não falei aqui, que são as parathreads. Elas vão ser lançadas agora, no final do ano.
que não tem esse negócio de leilão e não vai ter esse negócio de comprar NFT. Elas vão ser lançadas agora no final do ano e qualquer projeto que queira essa interoperabilidade, segurança da Polkadot, pode já conectar nela. Só que eles vão pagar esse uso bloco por bloco. Então, no 2.0 também vai ser assim. Vai ser dessa forma também. É um jeito mais rápido, mais ágil de ter essas vagas. Inclusive, uma coisa que assim, não tem tanta... Todas as vagas que foram... Todos os leilões que tiveram na Polkadot até agora, desde que lançou, teve gente dando lance. Teve algum projeto dando lance. Mas ainda tem muito, assim. Tem bastante espaço de bloco. É mais questão de agilidade do projeto querer logo, que faz com que os preços possam flutuar bastante, e a questão do macro do mercado, né? Por exemplo, nos primeiros leilões lá, quando lançou, isso vai acontecer com as NFTs também, quando tiver mais alto do mercado, eles vão querer comprar mais, vai estar mais caro. Foram milhões de dólares, assim, a cada vaga. E agora está saindo por 30 mil dólares, 40 mil dólares. Então, realmente, o macro faz bastante diferença, o cenário atual. E agora tá bem mais barato, enfim, é autorregulado ali, não tem nenhuma barragem da própria Polkadot sobre isso. Entendi. Rony Kindersalm aí, também polêmico. Cara, eu queria perguntar sobre a questão da concorrência, né? A gente viu no mês passado, se não me engano, né? Ainda estamos em agosto, né? Esse mês Eu tomo infinito. água aqui. Toma água. A gente viu a Chainlink lançando lá o CCIP, né? Que é como se fosse um mecanismo de troca de mensagens também entre chains, que permite aí também essa questão da interoperabilidade, né? Que é um dos pontos fortes da Polkadot. Eu concordo bastante com você, né? O XCM funciona muito bem, mas aí o ponto é esse, né? O XCM funciona muito bem para as parachains da Polkadot. E, de novo, a gente tem um certo valor lá, beleza, tem uma certa comunidade, mas não é o grosso do mercado cripto, né? Aí o que eu queria te perguntar vocês estão vendo o CCIP como, por exemplo, algo que pode ser negativo para a Polkadot, que pode, por exemplo, não trazer mais novas aplicações, porque os desenvolvedores vão preferir migrar lá para o CCIP, poder fazer qualquer chain RVM compatível, coisa assim, ou acham que meio que são dois nichos separados e que isso não vai afetar tanto assim o crescimento da Polkadot? Eu acho que complementa. Eu acho que, inclusive, as parachains usam pontes. Algumas parachains usam pontes para outros ecossistemas. A questão é que, se você quer o mais alto grau de segurança, de interoperabilidade, eles vão buscar, as parachains vão buscar ter o produto nativo ali, que é o XCM. Agora, se eles quiserem, muita parachain está fazendo isso, inclusive, hoje em dia é um movimento que está crescendo, que é, a Ethereum tem liquidez, a Polkadot tem muita flexibilidade e segurança. Eu quero os dois. Aí o cara lança... Tem muito projeto assim, tá lançando na Polkadot, aí eles estão começando a lançar a Layer 2 na Ethereum. Então, provavelmente eles vão usufruir sim de, por exemplo, CCIP, CCXP, falando do evento. Eles vão querer usufruir desse mecanismo, porque o XCM funciona melhor na Polkadot e o CCIP vai funcionar melhor entre ecossistemas diferentes. Não é o mesmo grau de segurança, mas, assim, é útil o suficiente para conseguir fazer a economia girar ali na aplicação dela. Então, eu estou vendo muita aplicação hoje em dia que não está preocupada assim, não quero saber se eu estou na Polkadot, se eu não estou. Eu quero usufruir o melhor do que tiver aqui. E aí, nisso, sim, que eles conseguem pegar. Por exemplo, tem uma parachain chamada Manta que está fazendo isso, a HydraDX está fazendo isso, uma chamada Mangata também está fazendo isso. Várias estão lançando uma Layer 2 aqui, ou pelo menos uma ponte mais própria deles, alguma coisa assim, para ter esse canal de sugar a liquidez da Ethereum. Inclusive, está sendo a jogada do momento agora, né? Assim, quem que vai sugar mais liquidez do que tem na Ethereum, né? Ataque vampiro, versão interoperabilidade. Tanto outros ecossistemas, né, estão fazendo isso, quanto as próprias Layer 2. Então, tipo, não, vem para cá, usuário, não vem para outra Layer 2, não. Tá, é interessante ter esse movimento para ver onde que vai dar, né? Eu acho que a Ethereum ainda vai ter muita liquidez, mas muita parte disso vai ser sugada para os outros ecossistemas, né? E, só complementando também, eu acho que é muito bom que tenha, na verdade, mais soluções melhores de interoperabilidade entre ecossistemas diferentes, porque o XCM ele serve muito mais, como eu falei, para dentro da Polkadot, para o ecossistema ali ser mais resiliente ali dentro. Mas para fora não está sido pensado tanto assim, porque vão surgir vários padrões. Por exemplo, tem a Wormhole,
que ela também tem um padrão lá de X alguma coisa token, XM token, alguma coisa assim. Eles têm os seus próprios padrões de token, vários outros projetos de ponte estão fazendo outros padrões assim de token, e não se sabe ainda qual que o mercado vai tentar usar mais, assim. Pode ser o Chainlink, pode ser outro, mas por enquanto, assim, eu acho que o ideal é o que eles estão fazendo mesmo, assim, pô, eu vou usar vários, o que der certo, deu. Eu tô aqui, já tô no jogo aqui, já me posicionei. Por exemplo, a Moonbeam, ela tá usando a Wormhole, como também ela tá usando o XCM. Então ela tem Wormhole para outros ecossistemas e tem o XCM para Ethereum ali. Foi, acho que um pigarro do Rony, alguma treta que deu no negócio. Mas beleza. Cara, assim, vou contextualizar para trazer a pergunta, que eu acho mais fácil. Óbvio que tem uma batalha aí de soluções de segunda camada, né? E talvez pra gente, quando a gente olha tudo, o cara que mais se diferencia, não em diferenças que parecem pra gente meio incrementais, né? Tipo, putz, eu vou batalhar pela interoperabilidade, eu vou batalhar por essa forma, parece muito o que a Solana tá fazendo, principalmente naquela batalha de a gente estar falando de um blockchain monolítico ou modular, né? E aí a Polkadot, claramente, o evento das parachains, Layer 2, está indo por esse caminho de modularidade, que também é o que o desenvolvimento de software talvez tenha hoje como principal bíblia, né? Essa modularidade. E aí, qual que é o nosso ponto aqui de gatilho para a gente entender quanto que esses caras vão roubar liquidez ou, no limite, tentar atrair liquidez nova, né? Uma delas é, óbvio, talvez uma questão de lobby, né? Com o próximo você tá desses novos players que estão se ensaiando para entrar aqui, que estão procurando um blockchain para desenvolver, que estão querendo lançar um NFT. Com o próximo será esse caras e quanto de volume você consegue trazer a partir desse grande nome que pode se associar a você. E a outra coisa é alguma coisa intrínseca ao mercado cripto que funcione, ou se não melhor no seu protocolo, unicamente no seu protocolo. Esse seria talvez o grande santo graal aqui para a gente estar falando de um crescimento orgânico e que comece não só a tomar liquidez do Ethereum, mas a ganhar liquidez nova de uma maneira acelerada. Quando a gente olha de novo, a gente tenta arquitetar aqui qual que seria essa arquitetura perfeita para determinados tipos específicos de inovações. No caso da Solana, pelo menos que a gente tem bastante lido, é a questão de, cara, esse cara com um blockchain monolítico, ele talvez consiga entregar mais velocidade para aplicações financeiras. Esse é o mote desses caras aqui. Tem uma questão de jogos também, mas como deu uma arrefecida, o pessoal está abraçando meio DeFi. Qual que é a visão de vocês sobre o Polkadot, né? Nessa estrutura, nessa arquitetura, quais são as aplicações que talvez aqui, aqui tem uma grande chance da gente conseguir roubar liquidez e principalmente atrair novos usuários? É que na Polkadot, inclusive uma das coisas que vai avançar melhor ainda na 2.0 é a capacidade das blockchains elas se dividirem, se desmembrarem. Então, a própria Polkadot vai fazer isso nesse 2.0. Ela vai... não vai ter mais a Polkadot Relay Chain. Vai ser a Polkadot para governança e a Polkadot que lida só com staking, a Polkadot que lida só com venda de NFTs para uso de segurança dela. Então, o Substrate permite isso, permite que você... E a própria... todo o mecanismo de como funciona a Polkadot lá, de todo o produto completo, permite isso, que você vai criando várias redes diferentes que se complementam. Eu acho que é aí que está o grande diferencial que vai ter. Que você vai conseguir... As parachains também vão poder fazer isso. Então, você vai poder, por exemplo, ter uma parachain que cuida... Uma empresa só vai poder ter uma parachain que faz uma coisa, aí ela cria uma parachain pai, quer dizer, uma parachain filho dela, que faz outra coisa melhor do que aquela, com menos fricção, porque ali vai estar um produto, ali outra parachain vai ter outro produto, e ele não vai ter preocupação de, putz, mas tem que ficar validadores para cada? Não, porque tá tudo da Polkadot. Tudo da Polkadot. Pô, vou comprar 5 packs aqui de NFT, e eu vou deixar 3 com essa minha outra rede aqui, essa aqui eu vou usar. Eu preciso, sei lá, lançar 100 NFT, porque eu tô fazendo um negócio louco aqui, só que eu não quero usar aquele outro projeto, eu quero fazer uma coisa mais própria. Vou lançar uma parathread minha, rápida, que eu vou matar ela depois. Lancei, fiz XCM de todas as NFTs para minha rede e pronto, morreu aquilo lá, fechou, não precisa mais saber daquilo. Então, eu acho que é a flexibilidade, no final das contas, que hoje não está sendo usada. Eu li até talvez você tenha mencionado isso também, da Multichain, não, Multicoin Capital. Eu fiz um texto sobre o custo de desenvolver em blockchain modular, né? O custo da modularidade. E lá ele coloca que flexibilidade não é tão importante assim.
Eu discordo muito. Eu acho que é porque eles não estão usando o suficiente. Principalmente por estar em bear market e tudo mais, tá bem quieto as coisas, tá parado. Mas quando isso começar realmente a ser utilizado, passa muito, assim, de longe a modular. Porque a modular já engasga ali numa coisa... naquele conceito básico, de que tem muita coisa numa salinha só, né? Tá tudo muito congestionado ali. É monolítico, né, no caso. Isso, Você falou modular. falei modular, monolítico. Monolítico. O monolítico já engasga aí, a gente já sabe que engasga. Tem algumas que tentam fazer coisas diferentes, mas assim, já é sabido que não é um caminho muito bom, sabe? Enquanto tem, por exemplo, soluções extremamente flexíveis que dão mais possibilidades de casos de uso diferentes. Então, ter como ter trades de alta frequência, se você faz uma parachain pode ter swap, depois ela faz uma parathread só para alta frequência, depois ela faz um negócio off-chain, não precisa ser nem on-chain. Enfim, ela tem toda essa capacidade de... Ou então, tipo, minha parachain tem um token que governa a rede, mas eu quero fazer uma outra coisa rápida aqui, que não vai ter token, vai ser gasless, sem gás, né? O usuário vai usar meio que de graça. Só que é rápido, ou uma aplicação para um uso específico, enfim. Dá para pensar em muita coisa. E como não tem ainda isso na prática, é difícil mencionar aqui os casos de que já tem, né? Mas eu acho que é essa flexibilidade que vai dar o grande diferencial assim, pro modular, né? Ter essa capacidade de escalar muito melhor. É uma discussão que talvez a gente só vai ter um fim dela quando a gente estiver vendo as coisas acontecendo de fato. Assim, querendo ou não, o próprio Caio Samani, quando ele defende a Solana, e você olha para o histórico de quedas, você começa a se duvidar disso, né? Tipo, será que faz sentido o que ele está falando? Porque, querendo ou não, esse cara funcionou da mesma forma que os outros. Ele não, em teoria, né, o pessoal fala que um jeito de se você cobra mais caro por aquela aplicação, você de fato está excluindo, que seria mais ou menos a visão contra o Ethereum. No caso da Solana, que cobrando barato caiu, você de fato também tirou as pessoas da rede. Então, querendo ou não, as duas no frigir dos ovos acabam implicando no mesmo erro. E óbvio, né, a gente está falando de softwares em evolução, em desenvolvimento, e naturalmente vão acontecer essas coisas. Né? Colocando tudo isso, vem a mesma conclusão para mim, que talvez a gente precise de mais tempo para ver como que essas coisas vão se comportar aqui. O uptime é muito importante, né? Uma empresa grande hoje que fica 2 horas sem funcionar, sei lá, uma Amazon, perde milhões, né? E na blockchain é a mesma coisa, né? Se Exatamente. uma blockchain fica sem uptime, já perde muito valor. Nesse trade-off entre alto custo e uptime, você pelo menos tem uma precificação de como você usar aquela rede congestionada. No limite, parece para mim menos pior do que você tá falando de uma coisa que saiu do ar totalmente. Né? Então, de novo, é trade-off. Né? Obviamente, o Caio Samani, a Solana vai defender de outra forma. O cara que escreveu é o cara que investe em Solana. Não, assim, buy my bags, né? Sempre é desse jeito, né? Vicia dessa forma. Mas é bom, né? Eu também concordo que o mercado ainda tem muito o que crescer, sabe? Pô, a EVM que a gente vê sendo usada massivamente, a EVM é uma porcaria, pra ser sincero. Em 2016 teve aquele ataque de DAO, através de um ataque de reentrância, e ataque de reentrância é muito mais fácil em EVM, na EVM, né? Na Ethereum Virtual Machine. E aquele ataque acontece até hoje, aconteceu na Curve há pouco tempo. Pô, não dá isso que eu ia falar, tanto que tem ataque de reentrância até hoje, muito, né? Tem muito. Vários por ano, né? Bizarro. Sim. Realmente. E tem muita EVM aí, popular, só que, pô, a Curve, que era a mais foda, uma das mais fodonas, pode falar essas coisas? Sim, pode. Era uma das de ponto de vista de aplicação. Né? Você fica meio, putz, até os dinossauros ali estão sofrendo e tudo mais, você fica meio com o pé atrás, assim. Mas isso é uma coisa muito específica da EVM, e outras também que tem uns problemas. Mas, e o WebAssembly acaba que ele, eu não vou falar que ele não tem esse problema, mas você consegue mitigar ele melhor, assim. Enfim. Entendi. Pode. Maravilha. Só esse adendo aí Não, muito bom. Que tá tudo muito cedo ainda, em geral. Cara, assim, a gente já tá caminhando pro final, acho que vale a pena aí você falar pra gente a mineração da semana, né? Pra você que tá aqui há muito tempo, já conhece, mas o Luiz, como é um convidado aqui novo, a mineração da semana é um momento em que a gente sugere pro nosso ouvinte algum vídeo, algum texto, algum podcast, alguma coisa que seja interessante para ele, seja você lendo a ver ou não a ver com esse tema aqui que a gente falou hoje. Tem um corte, na verdade, até para facilitar, de um canal chamado Pouca Cortes. Tem lá um corte que chama o real motivo da Web3, que lá fala assim, por que a gente está tentando construir as coisas em blockchain, né, em vez de construir em bancos de dados centralizados?
Eu acho que é um curta bem legal. Eu que traduzi, mas não é porque eu traduzi, é porque é rápido de ver. Eu traduzi porque eu gostei, né? Enfim, desse canal aí que Pouca Cortes tá sem vídeo, mas enfim, se procurarem lá esse título, talvez vocês vão colocar na descrição ali. É bem legal, assim. É uma fala do Gavin Wood. E o cara tá na vanguarda dessa coisa de criar produtos imparáveis, né? Que é um dos grandes valores aí da Web3, que é uma coisa, não é, da descentralização, aliás, que é ser imparável, né? Criar produtos que não sejam resistentes a muita coisa. Exato. Pô, obrigado aí pela sugestão. Obrigado, Rony, você, direto do Rio de Janeiro, pela colaboração aqui com a discussão. Obrigado também por não querer soltar faísca nesse debate. Inclusive, a gente acha que tem que ter um debate aqui, Polkadot versus Ethereum, dentro da comunidade do Discord. O pessoal adora esse tipo de coisa, bem interessante. Eu tô lá no Discord, se Discord quiser também? me botar lá numa roda. Maravilha. Não, já fica aqui o convite, a gente vai arquitetar isso para sair certinho aí. Obrigado, Luiz, pela presença. Obrigado você também que ficou aqui até o final no Francamente Cripto. A gente vai encerrando esse episódio por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço, pessoal.